Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai criar um SDK, tá, público, e vamos subir dentro do NPM Registry aí, tá, para vocês poderem estar usando aí posteriormente da forma que vocês quiserem, tá. Antes de mais nada, clicam em curtir aí no vídeo, compartilhem, isso motiva aí a gente estar trazendo mais conteúdos desse tipo aí, tá. Dá aquele moralzinha, não custa nada, é gratuito, só clica em curtir antes de assistir o vídeo aí, e muito obrigado, tá? Primeiro de tudo, vamos criar a pasta aí do nosso projetinho, vai se chamar SDK, tá? Então, vou criar uma pasta SDK, vamos entrar nela, e a primeira coisa que vocês têm que fazer é instalar o TypeScript, tá? Então, o comando é esse, vou deixar aí printado. Eu já estou com ele instalado globalmente aqui na minha máquina, mas quem não tiver instalado, é obrigatório aí para estar concluído esse tutorial, ter o TypeScript e o Node instalado, tá? Então, o comando é esse, eu já tenho instalado na minha máquina. Então, vamos seguir o vídeo aqui, tá? Dentro aqui da minha pasta do SDK, então eu tenho que rodar aqui outro comando, que é o instalar o microbundle, tá? Então vamos dar aqui o menos save dev microbundle. O que o microbundle é? É um empacotador de configuração zero para pequenas bibliotecas, tá? E componentes da web. Para que ele é usado? Para empacotar e distribuir seu código, tá? Em um formato que pode ser usado em diferentes ambientes, tá? Então, vamos esperar ele instalar aqui. Microbundle instalado, agora vamos instalar o Isomorphic Unfetch, tá? Ele é uma biblioteca que vai implementar a API FET do navegador, tá? Para ser usado tanto no lado do cliente quanto no lado do servidor, tá? E ela vai permitir que a gente faça solicitações HTTP de uma maneira mais consistente em JavaScript do lado do cliente e do servidor, tá? Pronto, rodamos aqui, instalamos as primeiras configurações e agora a gente vai rodar um tsc init, tá? Esse comando ele vai criar um arquivo chamado tsconfig, que vai ter as configurações de TypeScript aí do nosso projeto, tá? Bom, vamos dar um code aqui e abrir o projeto, tá? Eu vou deixar esse repo aí no meu repositório para vocês se basearem nele, tá? Ele tem já uma estrutura, a gente vai fazer aqui do zero, tá? Mas sugiro que vocês sigam aí o que está no repositório. Tá, abrimos aqui, então ele já criou o arquivo testconfig e o package JSON, tá? Eu já tenho aqui um testconfig já pronto, tá? Ele vem por padrão com várias coisas comentadas aqui para você poder colocar. Eu já vou deixar aqui o meu que já está pronto aqui, já está lá no meu repo, tá? Então esse é o testconfig normal, tá? Na verdade é esse aqui. Esse aqui é o testconfig, tá? E a gente vai começar a criar a nossa estrutura, tá? Então a gente tem que ter uma pasta CRC, tá? Dentro de CRC eu quero ter uma pasta resources, que vai ter os recursos do nosso SDK, tá? E dentro de resources eu vou ter só um endpoint, que vai ser o posts, tá? Ele criou uma pasta, criou posts, tá? Então, é isso, tá? Dentro de posts, eu quero um arquivo index.ts e outro types.ts, tá? Dentro de CRC, eu quero um arquivo index.ts, que vai ser o entry point aqui do nosso SDK, tá? E
E dentro de resources vai ter um base, que vai ser o base do nosso, vai ser o código base do nosso SDK, tá? Então, base.ts, tá? Eu já tenho o código aqui no criado, tá? Eu vou estar disponibilizando aí no repositório. Então vamos analisar. Basicamente esse SDK ele vai bater numa API pública, que é o JSON Placeholder, que me retorna dados fakes, mocks, né? Não preciso de uma API key, ela é pública, mas eu já passo aqui para caso vocês forem usar outra API do tipo. Tá? E essa aqui é a nossa base controle usando o isomorphic unfetched, fazendo um request lá no nosso endpoint do JSON placeholder. Tá? A próxima coisa que a gente vai criar é os types aqui, que a gente só vai ter o de posts, né? Então vamos ter o type aqui que vai ter uma entidade que é o post e o new post quando criar um post ou quando for recuperar um post via get, tá? Então, essas são as nossas duas interfaces, né? Uma coisa bem simples. A gente vai criar também aqui o nosso index com as nossas chamadas aqui para o nosso SDK. Então, a gente tem uma rota que recebe o post pelo ID, a gente tem o que recupera todos os posts e a gente tem o que cria o post em si lá no JSON Placeholder, tá? O index, a gente tem um index aqui, eu tenho aqui no meu projeto uma rota use, a gente não vai usar só a rota posts, então aqui ele cria um construtor de uma classe library, então o nome do nosso SDK, quando ele for importado, digamos assim, ele vai se chamar library, mas aqui pode colocar o nome que vocês quiserem, tá? E basicamente é isso, tá? Então o package.json eu vou alterá-lo também, eu vou dar um nome de SDK Tutorial 2023, tá? Vamos agora entrar aqui no NPM para mostrar para vocês. Uma coisa que tem que fazer aqui, eu não tenho nenhum repositório, nenhum package aqui ainda. Opa, tá aqui na frente. Não tenho nenhum package, tá? Se vocês forem usar para publicar esse tutorial, eu sugiro que criem um token novo aqui com tipo de publicação, tá? E na hora de for rodar os comandos, rodar um set aqui com o seu token, tá? Para poder publicar aí o seu registry, tá? Então, no meu, precisei fazer isso. Você adiciona seu token aqui, que é esse cara aqui, e está apto a publicar lá os packages no seu registry aí do NPM, tá? Então, o nome do nosso SDK ficou assim, tá? Então, ele deleta aqui a pasta de build e depois ele compila e gera aí o nosso SDK e os executáveis, tá? Então vamos rodar aqui os comandos. Então agora o que eu preciso é gerar uma versão de build aqui, tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente vai rodar um npm run build aqui, tá? Então, vamos rodar um npm run build, ele vai gerar a pasta compilada aí. Então, o build aqui rolou, pessoal. Então, podemos verificar aqui que temos uma pasta dist aqui, tá? Toda a nossa aplicação aqui tá compilada aqui. Ele meio que transforma o TypeScript para o JavaScript e toda a compilação fica dentro dessa pasta dist, tá? Então, ok. A gente já tem o nosso projetinho aqui, um SDK bem simples, tá? Então, buscando posts lá do JSON Placeholder, tá? A nossa library aqui, nosso SDK. E agora a gente está apto aqui a subir para o nosso registry, tá? Então, eu vou dar o comando próximo aqui, um npm run login, tá?
Não, desculpa, npm login, tá? Então vamos rodar um npm login aqui, para ele se logar lá na npm. Lembrando que para publicar esse registry a gente precisa ter o token já configurado, senão ele vai dar um erro de permissão, tá? Na hora de vocês executarem. Então ele pediu aqui para eu me autenticar, o meu npm está com 2FA, tá? Então eu preciso rodar isso aqui, tá? Ele vai me mandar um código de 2 fatores. Ele acabou de me mandar, já chegou aqui, eu vou adicionar e ele vai se logar. Ok, ele se logou. Então ele está logado. E agora a gente vai dar um npm publish. Então lá, pessoal, ele rodou o publish, tá? Se der algum erro para vocês, o nome do SDK pode ser, se conter caractere inválido, alguma coisa, ele vai dar erro de 403 também, vocês verifiquem, tá? Então vamos dar uma olhada lá no meu npm, tá? Eu não tinha nenhum package aqui, tá? Eu vou dar um voltar aqui e tá lá. Ele criou o nosso SDK aqui, então ele subiu lá no meu registry, tá? E como que a gente pode testar isso, tá? A gente pode testar da seguinte forma: a gente vai criar um arquivo TS no começo aqui da nossa raiz aqui do projeto, tá? Então a gente vai criar um index.ts, tá? Eu já tenho um arquivo pronto aqui, tá? Para a gente fazer o teste, tá? Então eu vou instalar aqui na raiz para ele criar um package para o meu. Na verdade, eu vou ter que criar num lugar diferente aqui, tá? Eu vou ter que criar uma pasta aqui. Então eu vou deletar esse aqui e vou criar uma pasta aqui, teste, para a gente testar o nosso SDK. E dentro dela aqui eu vou instalar um index.ts, tá? O index.ts vai importar aqui a nossa lib npm, tá? Que é esse cara aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou instalá-lo, tá? Vou entrar dentro da pasta teste, vou dar um npm e SDK tutorial, ele vai instalar. Tá lá, então se a gente entrar aqui dentro da pasta teste, cadê? Ele foi instalado. Deixa eu dar um atualizar aqui. Por que não atualizou aqui? Deixa eu dar um dir. npm e vou instalar de novo aqui para ele criar a pasta, o arquivo package.json. Bom, ele criou aqui, não atualizou, mas ele já está achando aqui, então o node módulo está dentro dali da teste, tá? Então a gente tem ali a entidade posts, tá? A gente só quer pegar o post mesmo pelo ID, só para testar aqui. Eu vou dar um console aqui para mostrar aqui para vocês. Executando. Tá? E vamos pegar uma rota aqui que busca o post pelo ID. Então vamos usar esse cara aqui, tá? Vamos executá-lo. Então a gente vai dar um tsc index.ts para ele gerar um arquivo node desse arquivo. Ok, ele gerou o arquivo. Então se a gente vier e der um index.js, voilá,
nosso post foi retornado. Esse é o vídeo. Obrigado.